Fala pessoal, aqui é o Soturno e esse é mais um podcast. Hoje eu vou falar sobre uma das fases mais lixo da minha vida, que foi a minha adolescência. Para começar, eu quero dizer que a adolescência ela é uma fase muito confusa. É uma fase que você tem vontade de ser adulto, só que você ainda gosta daquela sua, como é que eu posso dizer, daquela sua infância dentro, daquele menino que o adolescente também é. O adolescente ele tem muitos desafios logo no começo, como por exemplo, eu no começo da minha adolescência eu era bastante tímido. E foi por causa dessa timidez, por incrível que pareça, loucura, foi por causa dessa timidez que eu conheci a Red Pill. Porque foi uma coisa atrás da outra. Primeiro eu queria deixar de ser tímido, fui lá e pesquisei. Depois eu caí em um conteúdo PUA, e aí eu comecei a querer ser assim. Depois eu comecei a aplicar esse método PUA, de ser um PUA. Eu acabei tendo a conclusão que era mentira. Isso ajudou muito a eu deixar de ser tímido. Eu consegui me tornar um pouco mais extrovertido. Até porque a extroversão ela não tem muito a ver com timidez. Eu sou bastante introvertido, só que eu consegui deixar de ser tímido. Eu sou um introvertido comunicativo, entendeu? E foi isso. E aí que eu comecei a pesquisar, e aí eu encontrei o canal do Búfalo. Isso tudo na minha adolescência. Só que eu já conhecia sobre coisas de nova mundial. Nossa, eu comecei eu soube da nova mundial mesmo assim, com 14 anos no colegial, e aquilo ali era uma coisa louca, cara. Um menino me deu um CD e, cara, aquilo foi uma bomba. Foi a primeira Red Pill de todas. E o segundo foi o primeiro baque. Foi aquela, sabe? Foi igual uma coisa completamente nova. É igual quando você toma a Red Pill a amorosa, né? A Red Pill dos relacionamentos. E esse foi o segundo baque. Foram duas Red Pills que mudaram muito a minha vida. A primeira, da nova mundial. E eu nem imaginava que isso estava atrelado. Eu achava que o mundo das relações era perfeito. E depois que eu comecei a ver que esse negócio de PUA era mesmo interesse das mulheres, eu comecei a pesquisar mais sobre elas. Vi uns blogs, acabei caindo no canal do Búfalo, que é um fórum muito bom. E aí eu comecei a ler os livros do Nessa Lita, né? Quem nunca? Eu acho que quem tem aí mais de um ano, dois de Red Pill, com certeza já leu ou já ouviu falar desse livro do Profano Feminino. Tem o que fala do lado bom das mulheres, que é o Sagrado Feminino, mas eu só me lembro do Profano Feminino. E aí eu fui pra real. É por causa desse blog que eu tô aqui postando. E toda essa vida Red Pill aí, cara, já vai fazer mais de 2 anos, se eu não me engano. No mínimo um ano e meio. E eu pude concluir, cara, que uma coisa que pouca gente, que eu nunca ouvi ninguém falar, nenhum cara que faz falar esse negócio aqui que eu vou falar agora. Quando chega no Natal, no Ano Novo, você não sente assim de vez em quando uma vontade de estar ali, comemorar o Ano Novo com a sua família junto de uma namorada? Isso aconteceu muito comigo. E eu lembro que a única virada de ano, Natal, que eu não senti falta de ter uma namorada por perto foi esse último, de 2008, 2019. Eu não sei se é loucura da minha mente, mas isso aconteceu comigo. É uma coisa estranha, eu não sei dizer o que é. Até porque no Dia dos Namorados,
não tem isso. Eu não sentia vontade de ficar do lado de uma namorada nos dias dos namorados, mas sim nessas épocas comemorativas. Eu acho que por ser uma época assim que vamos celebrar a felicidade, a irmandade, a amizade. Isso cria um senso de, entendeu? De ter vontade de estar com uma pessoa ali pra você. É uma coisa muito estranha. Mas essa vontade eu consegui não ter mais. Isso tudo aconteceu na minha adolescência. Tudo pro adolescente é mais louco, é mais estranho. Eu lembro que acho que com 14 mesmo no colegial comecei a ouvir rock. Aí o adolescente ele é assim, cara. Quando ele entra num negócio, ele quer ele quer se sentir parte de um grupo. E para ele se sentir parte de um grupo, ele tem que como é que se fosse virar um personagem. Dos 14 anos até os acho que 19, eu era bastante roqueiro mesmo, usava camiseta de banda, todo equipadão. E eu ia bastante num parque que tem muito famoso na cidade que eu moro. Eu vou falar, o Ibirapuera. Cara, São Paulo é tão grande que não tem por que ficar escondendo que eu moro em São Paulo. Você que é de São Paulo, você sabe que, eu não sei agora, mas lá ali pra 2014, 2013, ali era ponto de encontro de roqueiro, cara. E aquilo ali era o máximo pra mim. E o adolescente, ele... Cara, é uma coisa de... Parece coisa de seriado, sabe? Sabe aquele negócio do seriado rebelde? Que você tem vontade de ser... De pertencer a um grupo, e aí você tem seus amigos, você tem a sua namorada. É uma coisa meio... Que a mídia coloca na cabeça da gente, né? E a adolescência, ela tem muita frustração. Sabe o que eu queria ser quando eu era adolescente? Eu queria ser guitarrista ou vocalista de uma banda de rock. Eu lembro que eu comprei uma guitarra, eu peguei o meu primeiro salário, ou o segundo, eu não lembro, e eu comprei lá uma guitarra. A guitarra era muito bonita, cara. Foi engraçado. Aí depois eu comecei a tocar, eu sei tocar um pouco de violão, e aí depois eu comecei a me desmotivar, parei de tocar e eu troquei essa guitarra por um violão e depois vendi o violão. Aí, só que ainda toco hoje, né? E cara, ser roqueiro naquela época era da hora. Eu sei que eu tô enrolando muito, chovendo no molhado, mas o que tem a ver essa adolescência com a Red Pill? O adolescente, o homem, o garoto adolescente, ele é doido pra ter uma namorada. E eu era louco pra ter uma namorada. Eu acho que o que eu passei na adolescência me ajudou a me tornar quem eu sou hoje. Na minha adolescência, eu nunca conseguia assim ficar com uma garota. E olha que eu não sou feio. Só que o que me matava era essa timidez. Eu tinha uma postura muito horrível. Eu não andava assim tão abaixado, mas eu dava a entender que eu era um completo besta. E aí eu vi os meus amigos que eram mais experientes, não. Os meus amigos que eram até um pouco mais novos do que eu, ficando lá com as meninas só que, mano, eu não tinha coragem de chegar na menina e conversar e pegar, e eu ficava frustrado, mano. Ao mesmo tempo que o adolescente ele quer o mundo, era assim, eu ia toda semana, eu ia quase todo fim de semana e eu ia naquela expectativa, sabe? Hoje eu vou conseguir beijar uma garota, hoje eu vou. E eu chegava na hora, eu não conseguia, cara. Não tinha coragem, eu não sei, cara. Eu acho que era minha timidez. Era minha timidez, certeza disso. E aí umas 2 ou 3 vezes eu falei pra mim mesmo, olha, eu não quero mais saber de mulher. Eu tento, me esforço e as meninas elas não querem saber de mim. Isso foi antes de eu deixar de ser tímido um pouco. E
umas 2 vezes eu dei um tempo assim, eu ficava pensando, cara, mano, por que eu não sou nenhum deficiente físico, eu não sou nenhum, entendeu? E foi isso que me fez pesquisar essas coisas. E a adolescência, ela é um período que você não tem maturidade, você reage a tudo de um jeito ruim. O adolescente, ele é extremamente arrogante. Meu Deus, como eu era arrogante. E não é só arrogância de achar que é melhor que os outros, mas de às vezes até as pessoas que são humildes, que ficam falando, eu sou humilde, eu ajudo todo mundo, também é arrogante, porque quer mostrar para os outros que tem uma virtude, que por causa dessa virtude ela é melhor que os outros, então dá no mesmo. E eu lembro que eu ia com os meus amigos, a gente todo estranhão, a gente pegava o ônibus e ficava lá no ônibus lá. Aí todo mundo conversando, fazendo barulho. Cara, adolescente é uma... Não, eu peço desculpa você, se tem algum adolescente aqui ouvindo o meu canal. Eu não tô falando de você. Você é um adolescente inteligente e que vai se tornar um homem muito inteligente e sábio. Eu tô falando da maioria dos adolescentes que estão aí e não sabem de nada da vida. Eles entram nos ônibus e fazem algazarra e acham que as pessoas lá, que não são do grupinho deles, têm a obrigação de aguentar a farra deles. E se eles não gostam disso, eles são uns chatos. Mas não é, ali é um monte de trabalhador que tá querendo ter um pouco de sossego. E isso é o bom de ser homem, cara. Quando você é homem, você tem noção de que a arrogância, a sua própria arrogância enche o saco das pessoas. E o bom é que o homem, ele amadurece cada vez mais. E aí a gente lá conversando no ônibus. E cara, na época eu não percebia, mas eu via que o pessoal assim ficava incomodado e ficava olhando pra gente, porque não tinha como não prestar atenção. A gente fazendo um bando de moleque tudo vestido de preto, de franja, de um monte de acessório, fazendo bagunça. Aí hoje eu percebo, cara, por volta de 2013, 2012, 2014, eu ficava igual um idiota no ônibus, achando que a sociedade... Quer dizer, a sociedade é um lixo. Mas naquela época eu achava que eu era o centro do mundo e a sociedade, ela estava errada por me achar... Ela estava errada por me achar estranho. Só que eu estava sendo estranho pelo motivo errado. Não é uma coisa de um deficiente físico entrar no ônibus e todo mundo achar ele estranho porque ele é deficiente. Agora não. Você se veste de um jeito meio idiota pra ocasião. Pra ocasião não, pra tudo. Você se vestir diferente das pessoas. Hoje eu tenho consciência de que não vale a pena você ficar odiando a sociedade porque você tá com uma calça colorida, sei lá, de banda tal, e as pessoas estão te odiando por causa disso. Porque hoje eu sei que não importa o que você vista, a sociedade vai te julgar. Isso é normal do ser humano, julgar é normal. Se você tá no ônibus e você vê um cara de boné, de óculos de Juliette, short da Ciclone, Nike Shox, e ele... Você vai achar o quê? Que o cara pode te assaltar. Mas isso é um julgamento que o cérebro faz. Não é porque, eu odeio o cara que se veste desse jeito, não. Então, o adolescente, ele é muito arrogante, cara. E essa arrogância faz com que ele se sinta desse jeito. Porque a gente cria um monte de expectativa. Coisa de criança mesmo. Cria um monte de expectativa. E essa expectativa não é cumprida. A gente quer pôr a culpa em Deus e o mundo. E eu vou falar ainda muito sobre adolescência. Se tiver algum ouvinte adolescente, eu espero que você tenha entendido a mensagem que eu quis dizer. Não se sinta ofendido. Até porque você
que busca esse tipo de conteúdo. Aqui eu não creio que vocês sejam um adolescente igual a maioria. E eu vou falar depois sobre algumas coisas que aconteceram na minha adolescência. Então é isso, eu acho que ficou bom. Eu acho que eu expliquei direitinho. Mas você que tá ouvindo, se você quiser, comenta aí embaixo o que marcou a sua adolescência. Se a sua adolescência foi um período difícil, foi um período legal, você era muito cuck na adolescência, comenta aí que eu gosto de conversar com vocês nos comentários. Não adianta eu ficar postando vídeo aqui e largar o vídeo e depois fechar o YouTube e fazer outra coisa. Não, se eu tô postando uma coisa aqui, eu tô me comunicando com vocês. E eu gosto disso. Apesar de eu ser um cara extremamente introvertido, é por incrível que pareça. Mas é um assunto que a gente tem em comum, então eu gosto de comentar isso. Então comenta aí, cara. Eu espero que esse vídeo tenha feito você pensar um pouco sobre a adolescência, as pessoas que você atazanou. E eu vou falar sobre a adolescência um pouco. Essa foi só uma introduçãozinha. Se inscreva no canal para ajudar esse conteúdo a chegar a mais homens. Dá um like no vídeo. E até a próxima. Fui!